Eles te venderam uma ideia, um sonho em neon, um nome que brilha nas telas de cinema, nas músicas, nos livros, nas fantasias de quem acredita que basta chegar lá para a vida mudar. Nova York, a cidade que nunca dorme, mas o que ninguém te conta é o preço que ela cobra de quem ousa sonhar alto demais. Imagine aterrissar em Manhattan pela primeira vez. O táxi amarelo, o cheiro de café queimado na esquina, o som distante de sirenes misturado ao vento frio que corta a pele. Você olha para cima, arranha-céus que parecem tocar o céu, e pensa, eu consegui. Mas poucos sabem que nessa mesma cidade, enquanto uns pagam $10.000 por um apartamento de 30 metros, outros dormem no metrô para escapar do frio. Nova York é um espelho, mostra o melhor e o pior da humanidade ao mesmo tempo. É o palco onde o sucesso é exibido como um troféu e o fracasso é escondido como um crime. Curiosidade, Nova York tem 8,5 milhões de habitantes, mas estima-se que mais de 80 mil pessoas vivam em situação de rua, o maior número desde a Grande Depressão de 1929. É a cidade mais rica dos Estados Unidos, mas também uma das mais desiguais do planeta. No coração financeiro do mundo, Wall Street dita o ritmo da economia global. Cada clique, cada ordem de compra, cada queda de centavos em uma ação pode mudar o destino de países inteiros. É um jogo invisível. Os vencedores bebem champanhe em coberturas com vista para o Central Park. Os perdedores perdem até o direito de sonhar. Aqui, ou você sobe ou desaparece, diz um corretor anônimo com o rosto cansado e o olhar vazio entre uma ligação e outra. Mas o mais curioso é que Nova York não foi construída apenas por bilionários e investidores, e sim por imigrantes, italianos, judeus, porto-riquenhos, chineses, africanos. Todos vieram buscar a promessa americana. E o que encontraram? Jornadas de 16 horas, aluguel absurdo e um sistema que premia poucos e consome o resto. A cidade é movida por energia, ambição e desespero. Curiosidade. O metrô de Nova York é o maior do mundo em extensão e um dos mais antigos ainda em operação, mas também é lar de centenas de moradores subterrâneos conhecidos como Mall People, pessoas que vivem nos túneis abandonados desde os anos 80, fugindo do custo da superfície. Nas vitrines da Quinta Avenida, o luxo brilha como uma miragem. Bolsas de $5.000, relógios de ouro, carros elétricos que parecem naves espaciais. Mas, a poucos quarteirões dali, famílias dividem um quarto, minúsculo em bairros esquecidos do Bronx ou do Queens. A geografia da desigualdade é clara. Quanto mais alto o prédio, mais invisíveis se tornam os que o sustentam. Um sociólogo local disse certa vez, Nova York não é uma cidade, é uma competição. E ele tinha razão. O ritmo é violento, o tempo é escasso e a empatia é luxo. As pessoas correm não por prazer, mas por medo de ficar para trás. Curiosidade. O custo médio de vida em Nova York é 40% maior que a média nacional americana. Um simples café pode custar $6. Um aluguel de um estúdio em Manhattan até $5.000 por mês. Ainda assim, a cidade recebe mais de 60 milhões de turistas por ano, todos buscando a experiência nova-iorquina. Mas o que é essa experiência? Será que é o brilho da Times Square, as luzes piscando como um parque de diversões, ou o olhar vazio de quem trabalha 14 horas por dia para sustentar esse espetáculo? O paradoxo é espiritual. Nova York vende um sonho que consome a alma. Um templo moderno onde a fé não é depositada em deuses, mas em resultados, status e números. E talvez essa seja a lição escondida. O sucesso sem propósito é apenas outra forma de prisão. A cada passo pela cidade há uma história enterrada. Um imigrante que perdeu tudo, uma bailarina que dança por um prato de sopa, um corretor que troca a família por uma meta. E quando o sol se põe entre os arranha-céus, o dourado do crepúsculo pinta as janelas como se o céu quisesse lembrar. Nem toda luz é salvação. Curiosidade. A política local é dominada por democratas progressistas, mas as disparidades continuam aumentando. Nova York tenta equilibrar diversidade e desigualdade, liberdade e controle, mas vive uma guerra silenciosa entre o ideal e a realidade.
E talvez essa seja a verdade mais dolorosa. Nova York não é a cidade dos sonhos, é o espelho dos nossos desejos e dos nossos limites. Enquanto uns enxergam liberdade, outros veem prisão. Enquanto uns celebram vitórias, outros contam moedas no metrô. E no fim, todos estão presos na mesma engrenagem, a de provar todos os dias que merecem estar ali. Porque em Nova York, ninguém está realmente seguro, nem mesmo quem venceu. Se você achava que conhecia Nova York, espere até ver o que vem a seguir. Nos próximos capítulos vamos descer até o submundo, onde os sonhos se transformam em sobrevivência. Siga o canal e continue a jornada. O que está por baixo da cidade é muito mais real do que o que brilha por cima. Você já se perguntou o que existe debaixo de Nova York? Não falo dos cabos elétricos nem dos trilhos do metrô. Falo de uma cidade dentro da cidade, um mundo subterrâneo, onde o sol não entra, o tempo não passa e os esquecidos criam suas próprias leis para sobreviver. Enquanto você caminha apressado pelas avenidas, há gente vivendo logo abaixo dos seus pés, dormindo entre colunas de concreto, respirando o ar quente dos dutos de ventilação. São os small people, as pessoas toupeira, invisíveis, esquecidas, reais. Imagine descer por uma escada de emergência abandonada. O som das ruas desaparece. O ar muda, pesado, úmido, com cheiro de ferrugem e mofo. Lá embaixo, o barulho do metrô vira trovão. Luzes piscam, e no escuro, alguém acende uma vela. Um rosto surge, coberto de fuligem e esperança. É ali que muitos vivem há décadas, e não por escolha. Curiosidade: estima-se que mais de 1.000 pessoas vivam nos túneis subterrâneos de Nova York, especialmente nas linhas antigas do metrô desativadas desde os anos 70. Muitos são veteranos de guerra, pessoas com transtornos mentais ou ex-funcionários que perderam tudo após crises econômicas. Lá em cima eles esquecem que existimos, diz Mark, um ex-veterano do Iraque. Aqui embaixo, pelo menos ninguém julga. Ele fala enquanto segura uma caneca de alumínio amassada. O olhar é firme, mas cansado. Na parede, desenhos feitos com carvão mostram arranha-céus e anjos sem asas. É como se cada um ali tentasse lembrar que ainda faz parte do mesmo mundo, mesmo que o mundo os tenha abandonado. Nova York tem uma forma cruel de lidar com seus fantasmas. Ela os esconde. E o subterrâneo virou o refúgio dos rejeitados. Lá, o barulho dos trens é a trilha sonora da sobrevivência. O calor dos canos é abrigo no inverno. E as sombras viraram casa. Curiosidade: durante o inverno, a temperatura média em Nova York pode chegar a 5 degrees, e o frio mata dezenas de pessoas em situação de rua todos os anos. Muitos descem aos túneis por necessidade física. É o único lugar onde o calor das tubulações impede o congelamento. Há uma lei não escrita nas sombras. Ninguém pergunta o passado de ninguém. Nos túneis não importa se você era advogado, cozinheiro, imigrante ilegal ou milionário falido. Ali, todos são apenas humanos tentando continuar. Mas o contraste é o que mais dói. Enquanto bilionários criam abrigos subterrâneos de luxo, com cinema e piscina privada, os pobres dormem nos mesmos túneis que esses ricos mandaram construir. É a metáfora viva da desigualdade. O mesmo subsolo, mas duas realidades diferentes. Em 2014, uma operação da prefeitura tentou remover centenas dessas pessoas. Escavadeiras, seguranças, cães, ordens de despejo. Tudo em nome do progresso urbano. Mark assistiu enquanto demoliam sua casa de madeira improvisada. Disseram que iam limpar o metrô, mas o que estavam limpando eram vidas. Curiosidade: Nova York é dividida em 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Mas poucos sabem que o Bronx, frequentemente associado à criminalidade, tem algumas das comunidades mais solidárias e resilientes da cidade. Muitos dos que vivem no subsolo vieram de lá. Politicamente, a cidade é um campo de batalha silencioso. De um lado, políticas progressistas que prometem inclusão e direitos. Do outro, a realidade dura de um sistema que não alcança quem está fora das estatísticas. O orçamento bilionário da cidade é gasto com segurança, tecnologia e turismo, enquanto os abrigos públicos estão superlotados e sem estrutura. E há um paradoxo espiritual nisso tudo.
Enquanto a cidade se orgulha de ser o melting pot da humanidade, o lugar onde todas as culturas se misturam, o subsolo prova que nem todos derretem nesse caldeirão. Alguns afundam. Nova York abriga o mundo inteiro. São mais de 180 nacionalidades convivendo em ruas que mudam de idioma a cada esquina. Mas o idioma do subsolo é o mesmo: dor e resistência. Curiosidade: a cultura underground nova-iorquina inspirou artistas, fotógrafos e cineastas. Filmes como Dark Days 2000 revelaram ao mundo a existência dessa comunidade invisível. Muitos dos seus habitantes se tornaram símbolos de resiliência e esperança. Agora imagine o som das botas da polícia ecoando pelos túneis, luzes de lanterna cruzando o escuro e dezenas de pessoas correndo, tentando esconder seus poucos pertences. É um espetáculo silencioso de desespero. E quando o último trem da noite passa, o túnel volta ao silêncio. Um silêncio pesado, feito de medo e resignação. Há quem diga que os subterrâneos de Nova York são como o inconsciente humano, cheios de lembranças que tentamos enterrar, mas que continuam vivas, pulsando. E talvez essa seja a verdade que ninguém quer encarar, que por trás do glamour, da moda, da riqueza, existe uma cidade feita de sombras, sustentando o peso da ilusão lá em cima. Curiosidade: apesar da pobreza, muitos desses moradores criaram sistemas próprios de organização. Há líderes comunitários, regras de convivência, zonas neutras e até pequenas bibliotecas feitas com livros achados no lixo. Um microcosmo de humanidade ignorado por quem vive na superfície. No final, é impossível andar pelas ruas de Nova York e não pensar no que há embaixo. Quantas pessoas passam o Natal sem ver o céu? Quantas histórias ficam presas no escuro, esperando que alguém as ouça? A cidade dos sonhos também é a cidade dos invisíveis, e quanto mais ela cresce para cima, mais profundo fica o abismo debaixo dela. Talvez o verdadeiro coração de Nova York não esteja nas luzes da Times Square, mas no eco abafado de quem ainda acredita que mesmo nas trevas é possível recomeçar. Agora que você viu o que acontece nas sombras da cidade, imagine o que acontece acima delas. No próximo capítulo, vamos subir até os andares mais altos, onde o luxo brilha como ouro, mas esconde um preço que ninguém quer pagar. Siga o canal e continue assistindo. O espetáculo da riqueza está prestes a começar. As luzes de Nova York acendem como um espetáculo. É o palco mais caro do mundo, e cada rua parece um cenário de cinema. Mas o que acontece quando a cortina cai? Quando as vitrines se apagam e o silêncio revela o que ninguém quer ver? Na cidade onde o dinheiro dita o ritmo da respiração, até o brilho é uma forma de disfarce. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Quanto mais rica Nova York parece, mais pobre ela realmente é por dentro. Imagine a Quinta Avenida às 7 da noite. O sol se põe atrás dos arranha-céus dourados. O reflexo nos vidros cria um espetáculo que faz qualquer turista acreditar que está diante da perfeição humana. Homens de terno, mulheres em vestidos caros, perfumes de marca flutuando no ar. Carros que custam o preço de pequenas cidades. Mas, a poucos quarteirões dali, há gente dormindo nas portas das lojas que vendem sapatos de $10.000. Essa é a contradição que define Nova York. Luxo e miséria, dividindo o mesmo endereço. Curiosidade: Manhattan é o condado mais rico dos Estados Unidos, mas também o que concentra a maior desigualdade de renda do país. Os 1% mais ricos ganham, em média, mais de 200 vezes o que os 99% restantes. No topo da hierarquia está o dinheiro, o deus moderno da cidade. Ele controla comportamentos, decisões, até o ritmo do tempo. Dentro dos restaurantes mais caros, há uma regra silenciosa. Quem entra não pode mostrar fraqueza. Aqui, aparência é tudo, diz um garçom com sotaque italiano, enquanto serve champanhe a um empresário que não olha para ninguém. A elite nova-iorquina vive cercada de espelhos, espelhos de vidro, de tela, de status. É um mundo onde ninguém é realmente livre, apenas refém da própria imagem. E é isso que poucos entendem. Por trás dos ternos caros, há medo. Medo de perder, medo de cair, medo de ser esquecido. Curiosidade: os bairros mais caros de Nova York
como Tribeca, Soho e Upper East Side, abrigam apartamentos que ultrapassam 100 milhões de dólares. Porém, a cada novo arranha-céu de luxo, cresce o número de pessoas despejadas nas áreas vizinhas. A economia nova-iorquina é um paradoxo. De um lado, o coração financeiro do planeta, Wall Street, onde bilhões de dólares mudam de mãos todos os dias. Do outro, a base dessa pirâmide, trabalhadores imigrantes, entregadores, faxineiros e cozinheiros, que recebem menos de 3 mil dólares por mês, enquanto um corretor ganha isso em uma manhã. É uma cidade construída sobre a pressa e a ambição. Quem para, perde. Quem sente, atrasa. Por isso, muitos vivem anestesiados, dopados por trabalho, consumo e distração. Mas há algo mais profundo aqui. Nova York não vende apenas riqueza, ela vende a ideia de merecimento. Se você fracassa, o problema é seu. Se você dorme na rua, é porque não se esforçou o suficiente. Esse é o lado mais cruel do chamado sonho americano. Um sistema que te culpa por não vencer dentro de regras que já nasceram injustas. Curiosidade: apesar da imagem de prosperidade, mais de 20% da população nova-iorquina vive abaixo da linha da pobreza. E entre as crianças, esse número é ainda maior. 1 em cada 4 passa fome em algum momento do ano. Enquanto os turistas tiram fotos no Central Park, a cidade é palco de um dos maiores contrastes econômicos do mundo. Do alto dos prédios, os milionários olham para baixo e veem um oceano de luzes. Mas se olhassem mais de perto, veriam mãos cansadas, rostos pálidos, vidas esmagadas por um sistema que nunca dorme. A cada esquina, há uma história de humilhação e coragem. Uma garçonete que sonha em ser atriz. Um imigrante que trabalha 16 horas por dia e ainda envia dinheiro para a família no México. Um músico que toca no metrô, não por arte, mas por sobrevivência. E há algo quase poético nisso. A cidade que ensina o mundo sobre sucesso é a mesma que esconde suas falhas com mais habilidade. Tudo é performance, tudo é teatro. O luxo é apenas o figurino. Curiosidade: a cultura nova-iorquina é marcada pelo exibicionismo do sucesso. O consumo ostentatório é uma forma de comunicação. Marcas como Prada, Gucci e Rolex não são apenas produtos, são símbolos de poder usados para marcar território social. Mas há um preço espiritual em viver nesse palco. A alma se desgasta. As pessoas se tornam personagens, interpretando papéis que nem sabem mais por que começaram. Os sorrisos são ensaiados, as conversas são estratégicas e o olhar vazio. Uma executiva de Wall Street, entrevistada anonimamente, disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Aqui, a felicidade é uma transação. Você paga por ela, mas nunca é dono. Nova York se orgulha de ser o centro do mundo, mas talvez seja apenas o centro do vazio. A cidade que tem tudo, mas que perdeu o essencial, o significado. E é aqui que a lição se torna clara. Não há riqueza que cure a pobreza de espírito. Curiosidade: a política nova-iorquina tenta equilibrar crescimento econômico e justiça social, mas os grandes doadores corporativos influenciam fortemente as decisões municipais. O resultado? Políticas que favorecem o capital, não o cidadão. E no fim do dia, quando as luzes da Times Square piscam como corações artificiais, é impossível não pensar: quantos desses rostos sorrindo estão realmente vivos por dentro? A cidade parece pulsar, mas às vezes parece apenas sobreviver. Nova York é uma peça de teatro interminável, onde todos querem o papel principal, mas ninguém quer ser espectador da própria queda. A verdadeira pergunta é: até que ponto o sucesso vale o preço da alma? Se você achava que conhecia o luxo de Nova York, espere ver o que vem a seguir. No próximo capítulo vamos explorar o choque entre mundos, tradições, culturas e costumes que revelam o lado mais surreal dessa cidade. Siga o canal e continue a jornada. O espetáculo está longe de terminar e o próximo ato vai te surpreender. Você já teve a sensação de estar no mesmo lugar que alguém, mas em um universo completamente diferente? Em Nova York, isso acontece o tempo todo. É a única cidade do planeta onde o vizinho do lado pode viver em outro século, com outra língua, outra fé, outro modo de amar, comer e sonhar. Mas essa mistura que parece bela nos cartões postais também cria uma guerra invisível, uma batalha de identidades
onde cada cultura tenta sobreviver sem desaparecer no meio da multidão. Pense nisso. Enquanto um bilionário pede café gelado em inglês perfeito no coração de Manhattan, a 2 quadras dali, uma senhora porto-riquenha reza em espanhol numa janela cheia de imagens de santos. Um judeu ortodoxo apressa o passo para chegar à sinagoga antes do pôr do sol, enquanto um jovem muçulmano estende um tapete e se ajoelha em direção a Meca, entre buzinas e passos apressados. E no meio de tudo isso, uma turista brasileira se perde entre as luzes e pensa: como é possível existir tantos mundos dentro de um só? Curiosidade: Nova York é a cidade mais multicultural do mundo. Mais de 180 nacionalidades vivem aqui, falando mais de 200 idiomas diferentes. Cerca de 37% da população nasceu fora dos Estados Unidos. Em bairros como Queens, é possível ouvir 10 línguas diferentes em uma única rua. Mas essa diversidade também é uma bomba relógio, porque onde há culturas que se misturam, há também tradições que se chocam. E cada choque revela algo sobre o ser humano, sobre o que estamos dispostos a defender e o que estamos prontos a esquecer. Nos bairros do Brooklyn e do Queens, por exemplo, ainda existem padarias gregas que mantêm receitas de 200 anos, lojas russas que vendem caviar em potes reciclados e mercados árabes que cheiram a especiarias, suor e lembrança. É o último fio de conexão com o passado, mas caminhe 2 quadras e o tempo muda. Cafeterias modernas, influenciadores com câmeras e jovens vestindo roupas que custam mais do que o aluguel dos imigrantes. É um contraste quase violento, o antigo e o novo tentando ocupar o mesmo espaço. Curiosidade: Nova York é composta por 5 distritos principais: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Cada um tem personalidade própria. Manhattan é o poder, Brooklyn a arte, Queens a imigração, Bronx a resistência, Staten Island o isolamento. No coração dessa cidade, as tradições se misturam e se corrompem. Os casamentos arranjados entre famílias indianas acontecem ao mesmo tempo em que seus filhos estudam programação e sonham em liberdade. Os descendentes de chineses que nasceram aqui já não falam mandarim e os jovens latinos dançam reggaeton nas ruas onde seus avós rezavam em espanhol. Um motorista paquistanês de Uber certa vez me disse: "A América é boa, mas aqui a gente vive entre 2 mundos. Lá eu era pobre, mas tinha fé. Aqui tenho dinheiro, mas perdi a alma." Essa frase é o resumo perfeito da guerra cultural nova-iorquina. A busca por progresso em troca de pertencimento. Curiosidade: Nova York é o estado com a maior população judaica fora de Israel, a maior comunidade dominicana fora da República Dominicana e uma das maiores populações chinesas do mundo ocidental. Isso faz da cidade um laboratório social vivo, onde religiões, costumes e visões de mundo colidem todos os dias. E o mais interessante é como a cidade absorve tudo. Nova York não rejeita as diferenças, ela as transforma em produto. A comida de rua vira moda, o sotaque vira charme, a pobreza vira estética. É o capitalismo travestido de diversidade, mas há dor por trás desse espetáculo colorido. Muitos imigrantes não vivem o sonho americano, vivem o pesadelo da adaptação. Trabalham em 3 empregos, sofrem preconceito e ainda precisam sorrir para manter a fachada da esperança. E enquanto as culturas se cruzam, nascem novos mundos paralelos, o dos ricos que consomem cultura e o dos pobres que a produzem sem reconhecimento. Imagine um restaurante em Manhattan. O prato custa $200 e os clientes falam sobre arte moderna e viagens. Mas quem cozinha vem do Haiti, da Guatemala, das Filipinas e mal pode pagar o transporte de volta para casa. Nova York vive dessa ironia. Os oprimidos constroem o império que os oprime. Curiosidade: em Nova York, os imigrantes representam mais de 45% da força de trabalho. Eles são maioria nos setores de limpeza, alimentação e construção, pilares invisíveis que sustentam o luxo da cidade. E há ainda os costumes que parecem bizarros aos olhos estrangeiros. Nova-iorquinos comem apressados, trabalham até o limite e tratam o tempo como moeda. Eles dizem "How are you?" sem esperar resposta e sorriem mesmo quando estão exaustos. A pressa é a religião da cidade. O silêncio,
quando existe, é um luxo espiritual que poucos conseguem comprar. Mas o maior choque é interno. É perceber que, por trás da aparência moderna e livre, há solidão. A cidade é um mosaico de almas desconectadas. E isso explica o comportamento frio, o olhar distante, o toque evitado. Nova York é vibrante, mas é uma vibração solitária. Curiosidade: apesar de ser o símbolo da liberdade, Nova York é uma das cidades mais individualistas do planeta. Pesquisas apontam que mais de 50% dos moradores vivem sozinhos, e muitos passam meses sem conhecer os próprios vizinhos. Essa mistura de culturas, solidão e poder cria um paradoxo existencial. Como uma cidade tão cheia de vida pode ser tão vazia ao mesmo tempo? A resposta talvez esteja no fato de que aqui ninguém pertence a lugar nenhum. Todos estão apenas de passagem: turistas, trabalhadores, sonhadores, fugitivos. E esse é o preço da liberdade que Nova York vende. Você pode ser quem quiser, mas, no processo, talvez esqueça quem realmente é. Curiosidade: em Manhattan, 70% dos relacionamentos terminam em menos de 2 anos. A velocidade da cidade destrói vínculos emocionais, enquanto a busca por status ocupa o lugar do amor. Nova York é o espelho do mundo moderno, um lugar onde todas as culturas convivem, mas poucas se escutam, onde a liberdade existe, mas desconectada de sentido. E talvez seja isso que o mundo precise entender. O progresso sem identidade é apenas mais uma forma de exílio. Você acabou de conhecer o coração multicultural de Nova York. Um coração que pulsa em 1000 idiomas, mas ainda sente falta de silêncio e verdade. No próximo capítulo, vamos mergulhar no que sustenta tudo isso: a economia invisível, o motor secreto que mantém essa cidade viva, mesmo quando parece estar desmoronando. Siga o canal e continue. A história está apenas começando. Você já se perguntou quem realmente faz Nova York funcionar? Quem limpa os prédios de vidro depois que os executivos vão embora? Quem cozinha, entrega, conserta, dirige, recolhe o lixo e sustenta o peso de uma cidade que se vende como império? Não são os milionários nem os turistas, são os invisíveis. Os que vivem nas margens do mapa, mas seguram o alicerce do mundo moderno. E a verdade é que sem eles Nova York colapsaria em menos de uma semana. É madrugada no Bronx. O vento corta o rosto e o barulho de um caminhão quebra o silêncio. Um homem de uniforme laranja desce, pega uma sacola rasgada e diz sem olhar para ninguém: "A cidade dorme, mas eu não posso." O nome dele é Ernesto, imigrante mexicano, 48 anos. Trabalha recolhendo lixo há 17. Nunca pisou no Empire State. Ele ganha pouco, dorme pouco e é esquecido rápido. Mas cada saco que ele carrega é o que mantém a ilusão de Nova York limpa, perfeita, brilhante. Curiosidade: Nova York produz cerca de 14 milhões de toneladas de lixo por ano, e a maioria é processada por imigrantes de países da América Latina e Ásia. Sem eles, o sistema de saneamento entraria em colapso em 72 horas. A economia invisível é isso: o sangue que corre por baixo da pele do glamour. Entregadores em bicicletas, costureiras escondidas em porões, zeladores que dormem nos subsolos dos prédios que limpam. Enquanto os CEOs falam de inovação e futuro, são esses rostos cansados que fazem o presente continuar existindo. E o mais curioso é que essa economia não aparece nas estatísticas oficiais. Ela é feita de trabalhadores sem contrato, sem seguro, sem voz. Um submundo que funciona em silêncio, movido por medo e necessidade. O medo da deportação, o medo da demissão, o medo da fome. "Eu ganho $80 por dia e pago 70 de aluguel", diz uma jovem filipina que trabalha limpando escritórios em Manhattan. "Mas pelo menos aqui eu posso sonhar." E essa frase corta fundo, porque revela o paradoxo espiritual da cidade. O sonho americano ainda existe, mas custa caro demais. Curiosidade: cerca de 500 mil imigrantes vivem sem documentação legal em Nova York. Muitos trabalham em condições precárias, sustentando setores inteiros da economia, como construção civil, hotelaria e delivery. O que pouca gente sabe é que a economia de Nova York depende da desigualdade. Os ricos precisam dos pobres para manter o conforto.
e os pobres precisam dos ricos para sobreviver. É um sistema que gira em círculos, uma engrenagem perfeita, mas cruel. A cidade finge ser meritocrática, mas é piramidal. Os que estão na base sustentam o peso dos que vivem no topo sem nunca ter chance real de subir. E há uma espécie de humilhação silenciosa nisso, porque mesmo quando esses trabalhadores fazem tudo certo, a cidade ainda os trata como descartáveis. O sistema é desenhado para extrair o máximo de energia humana com o mínimo de reconhecimento. Eles constroem prédios que nunca vão habitar, servem jantares que nunca vão provar, lavam roupas que nunca poderiam comprar, e no fim do dia, voltam para apartamentos compartilhados nos bairros esquecidos do Queens, onde o metrô demora, o calor falha e o tempo parece andar mais devagar. Curiosidade: o custo de vida em Manhattan é 4 vezes maior que no Bronx. Essa diferença cria fronteiras invisíveis dentro da própria cidade. O trajeto de um bairro a outro é como atravessar países diferentes em 20 minutos de metrô. Mas há também algo de heróico em tudo isso. Apesar de toda a injustiça, esses trabalhadores são o motor da cidade. Eles sustentam famílias, mandam dinheiro para seus países, estudam à noite, aprendem inglês sozinhos e de alguma forma ainda sorriem. São os verdadeiros engenheiros da esperança. Cada café servido, cada tijolo colocado, cada prato limpo, carrega a marca de uma coragem que Nova York nunca vai conseguir pagar de volta. E esse é o ponto que muitos turistas e investidores não entendem. A cidade não é rica porque é moderna, é rica porque explora com eficiência. A pobreza aqui não é um acidente, é um modelo de negócio. Um economista certa vez disse: Nova York é a capital do capitalismo, porque descobriu como transformar até o sofrimento em lucro. E essa é, talvez, a definição mais exata da sua economia. Uma máquina que se alimenta de desigualdade para continuar brilhando. Curiosidade: durante a pandemia de 2020, enquanto os ricos fugiam para casas de luxo em outras cidades, foram os trabalhadores essenciais, enfermeiros, motoristas, entregadores e garis, que mantiveram Nova York viva. Muitos morreram anônimos, mas sem eles, o centro do mundo teria parado. Há algo quase bíblico nessa história, como na construção da Torre de Babel, onde a humanidade, movida por ambição, tentou tocar o céu. Nova York é a Babel moderna, uma torre feita de concreto, vaidade e desigualdade. E assim como na lenda, quanto mais alto o topo, mais confuso se torna o idioma do coração humano. O problema é que o sistema não apenas divide classes, ele divide almas. Enquanto uns se esgotam tentando sobreviver, outros se perdem tentando possuir. E o resultado é o mesmo, vazio, porque a riqueza sem propósito é só mais uma forma sofisticada de pobreza. Curiosidade: o PIB da cidade de Nova York é maior que o de países inteiros, como Suíça ou Arábia Saudita. Mesmo assim, mais de 1,5 milhão de nova-iorquinos vivem com dificuldade alimentar. O contraste é o maior do Zeuara. E talvez o que mais assuste não seja a desigualdade em si, mas a naturalidade com que ela é aceita. Os nova-iorquinos aprenderam a olhar para o outro sem realmente ver. Os rostos nos tinzios e metrôs são reflexos de pressa e cansaço. Os olhos só se levantam quando algo ameaça o próprio conforto. E é aí que a cidade mostra sua verdadeira face. Não a dos prédios e luzes, mas a do egoísmo coletivo travestido de progresso. Mas há uma faísca de esperança. Nos becos, nas feiras, nos protestos, há uma nova geração que começa a questionar esse modelo. Jovens que não querem apenas subir na pirâmide, querem derrubá-la. E talvez seja isso o que Nova York mais precisa. Lembrar que progresso não é sobre quem chega no topo, mas sobre quem não é deixado para trás. Agora que você entendeu o motor oculto que faz Nova York girar, prepare-se para ver o último contraste. No próximo capítulo, vamos revelar o preço espiritual de viver na cidade dos sonhos, o ponto onde sucesso e solidão se encontram. Siga o canal e continue essa jornada, porque o que vem a seguir muda tudo o que você pensa sobre vencer. Nova York brilha, e esse brilho engana. De longe, parece promessa. De perto, é espelho. Cada luz é uma história, cada sombra, uma ferida. E quanto mais a gente tenta entender essa cidade, mais percebe, ela é humana demais.
contraditória, intensa, ferida e viva. Mas a pergunta que fica é: quanto vale viver o sonho americano? Será que vale a própria alma? Você já viu o nascer do sol em Nova York? Aquele momento em que o céu se pinta de laranja entre os prédios e o vento gelado traz cheiro de café e gasolina. É lindo, mas também é triste, porque por trás dessa beleza há pessoas acordando em abrigos, outras sendo despejadas e algumas rezando para conseguir sobreviver mais um dia. A cidade dos sonhos é também a cidade das orações silenciosas. Curiosidade: Nova York tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua e mais da metade delas trabalha. Sim, trabalham. Dormem em abrigos e saem de manhã para servir café, dirigir táxi, limpar escritórios. É o retrato vivo de um sistema onde o esforço não garante dignidade. Mas mesmo assim, algo inexplicável mantém essas pessoas de pé. É como se, no fundo, Nova York tivesse um feitiço, uma força que atrai e destrói ao mesmo tempo. O desejo de vencer aqui é quase espiritual, e é isso que torna a cidade tão fascinante e perigosa. Porque aqui, sonhar não é um ato de esperança, é um ato de resistência. Lá em cima, nas coberturas de vidro, o silêncio é dourado. Lá embaixo, nas linhas do metrô, o barulho é humano. E entre esses dois mundos existe um abismo invisível, o espaço onde a maioria vive. Nem ricos o suficiente para respirar, nem pobres o suficiente para desistir. São os que continuam lutando, acreditando que um dia o céu e o chão vão se encontrar. E talvez seja isso que Nova York realmente ensine, que o sucesso não é sobre vencer o outro, mas sobre não deixar o coração endurecer no processo. Curiosidade: apesar da pressão e do ritmo intenso, Nova York é também o berço de movimentos que mudaram o mundo. O feminismo moderno, a luta LGBTQ+, o jazz, o hip-hop, o grafite, todos nasceram da dor e da necessidade de gritar quando ninguém ouvia. Um artista de rua me disse uma vez, enquanto pintava um mural sob a chuva: aqui, a gente não pinta para ser famoso, a gente pinta para não enlouquecer. E essa frase ficou gravada, porque é isso o que muita gente faz em Nova York: luta para não enlouquecer. Trabalha, sonha, corre, cria e, no meio do caos, tenta não se perder. A cidade te dá tudo, mas cobra tudo de volta. Ela te testa, te quebra, te refaz. E se você resistir, ela te recompensa com algo que o dinheiro não compra: clareza. A clareza de saber quem você é, mesmo quando o mundo tenta te moldar. Curiosidade: a geografia da cidade é simbólica, construída sobre ilhas, pontes e rios. Nova York vive conectando o que parece separado. E talvez essa seja a metáfora perfeita da vida moderna, a eterna tentativa de unir o que o sistema insiste em dividir. No fim, Nova York é uma parábola sobre nós, sobre o ser humano que corre demais, compra demais, sente de menos, sobre o vazio disfarçado de conquista, mas também sobre a coragem de quem, mesmo caído, continua andando. Porque se tem algo que essa cidade ensina, é que a grandeza não está no que você possui, está no que você suporta sem perder o coração. Então, olhe para as luzes de Nova York com outros olhos. Veja além do luxo, do caos, das vitrines. Veja o reflexo do mundo e, talvez, o reflexo de si mesmo. Porque, no fundo, Nova York é o espelho da humanidade. Bonita de longe, dolorosa de perto, mas impossível de ignorar. Mensagem final. Impactante. Se há uma lição em cada rua dessa cidade, é esta: não viva apenas para ser lembrado. Viva para não se arrepender. A riqueza verdadeira não está nos prédios, nem nos aplausos, mas na paz de deitar a cabeça e saber que você não precisou pisar em ninguém para chegar até aqui. O sonho americano talvez seja uma farsa, mas o sonho humano, o de ser digno, livre e inteiro, esse ainda vale a pena lutar. Essa foi a história por trás da cidade que o mundo chama de centro do universo. Mas e se eu te disser que há outras cidades que escondem segredos ainda mais sombrios, lugares tão lindos quanto perigosos, tão vivos quanto esquecidos? Nos próximos episódios, vamos viajar por esses mundos ocultos e descobrir o que ninguém mostra. Siga o canal, compartilhe essa história, porque o mundo está cheio de verdades invisíveis e a próxima pode mudar a forma como você vê a vida.